Oi, pessoal, eu sou a professora Luciele do PIBID e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o planeta Terra. Eu vou começar falando sobre os polos geográficos da Terra. Bom, os polos geográficos, eles são os pontos extremos do planeta Terra, como dá para ver na figura que está no slide. Para a gente saber qual que é o ponto extremo, a gente tem que saber qual que é o centro do planeta Terra. E esse centro, ele foi definido pelo eixo do movimento de rotação que a Terra faz. O movimento de rotação é o movimento que ela faz em torno dela mesma. Se vocês ainda não viram isso, vocês vão ver logo logo. A função desses dois polos é amenizar a temperatura do planeta. E por eles ficarem nos pontos extremos do planeta Terra, eles são a zona terrestre que recebe menos intensidade do Sol, dos raios solares. Então, eles ficam o tempo inteiro congelados e eles apresentam uma temperatura muito baixa. Esses dois polos recebem o nome de Polo Norte e de Polo Sul. O Polo Norte, ele também é chamado de Ártico. Ele não possui terra firme, então ele é inteiro formado por gelo. Como ele é só formado por gelo, ele não é considerado continente e toda a sua área abrange o continente europeu, americano, asiático e o Oceano Glacial Ártico, que é um mar, não é um oceano, mesmo que tenha esse nome. Essa imagem que vocês estão vendo no slide é a área geográfica dele. É uma imagem vista de cima para vocês terem noção da área geográfica. O Polo Sul também é chamado de Antártida e ele pega toda a área do continente antártico, o extremo sul da América do Sul e o Oceano Glacial Antártico, que também é um grande mar, mesmo que é um oceano, chama Oceano Glacial, mas é um grande mar. No Polo Sul, as temperaturas são menores porque as altitudes são mais elevadas e a camada de gelo cobre toda a terra firme. Aqui na imagem que está no slide é outra imagem vista de cima para vocês terem noção do espaço da área geográfica do Polo Sul. Tanto no Polo Sul como no Polo Norte, as condições de vida são muito reduzidas pela temperatura, pelo ambiente, então tem pouca população. E também tem alguns animais. No Polo Norte, geralmente tem lebres, mais espécies adaptadas ao frio, urso polar, focas, orcas, baleias, raposas, entre outras. E no Antártido, que é o Polo Sul, tem geralmente leões marinhos, pinguins e as baleias azuis. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a linha do Equador. A linha do Equador é uma linha imaginária que divide o globo terrestre. Eu coloquei um mapa aí que é o lugar que é traçada a linha, só que essa linha não existe fisicamente, é só um lugar para marcar onde fica o hemisfério norte, que seria acima da linha, e o hemisfério sul, que seria abaixo da linha. O hemisfério norte, em alguns lugares, também pode ser chamado de boreal ou setentrional, e o hemisfério sul de austral ou meridional. E geralmente, em relação ao clima das cidades, as cidades próximas da linha do Equador apresentam altas temperaturas, e as cidades mais distantes da linha do Equador apresentam uma temperatura mais baixa. E como curiosidade para vocês, a linha do Equador, ela passa por São Tomé, Gabão, República Democrática do Congo, Uganda, Quênia, Somália, Maldivas, Indonésia, Kiribati, Equador, Colômbia e Brasil. Então, por todos esses países, a linha do Equador vai passar, mas lembrando que é uma linha imaginária, só para fazer a marcação. Agora a gente vai ver os pontos cardeais. Bom, os pontos cardeais, eles são utilizados como referência e com ele a gente consegue encontrar qualquer lugar que está na superfície da Terra.
quais são os pontos cardeais? Aqui na imagem que tem no slide, tem uma rosa dos ventos, que ela é conhecida, ela foi criada para apontar os pontos cardeais. E aí está apontado o norte, o sul, o leste, representado pela letra L, e o oeste. Eles foram definidos há muitos anos pelas civilizações antigas, né? Porque antes não existia placas, endereços, então era por meio da rosa dos ventos, dos pontos cardeais, que as pessoas conseguiam se localizar. Ela foi usada para localização. E agora eu coloquei no slide uma curiosidade para vocês conseguirem localizar os pontos cardeais através do Sol, que era como foi feito, como foi criado. Para você identificar os pontos cardeais, você tem que ter o Sol como seu aliado, ele vai te ajudar. Você sempre estica o seu braço direito para a direção em que o Sol nasce. O Sol sempre vai nascer do mesmo lugar. Então, você estica o seu braço direito para a direção que o Sol nasce, e essa posição vocês vão chamar de nascente. Quando você identificar o lado que o Sol nasce, você vai ter encontrado o leste. O Sol sempre nasce no lado leste. E aí, a partir disso, você vai chegar o seu braço esquerdo para outra direção. A direção ao contrário do lado leste é a direção oeste. Então, você já vai ter achado o lado leste e o lado oeste. E aí, sempre o que estiver na sua frente vai ser o ponto norte. E sempre o que estiver atrás de você vai ser o ponto sul. E pronto, você conseguiu identificar os pontos cardeais. A partir dos pontos cardeais, foi possível criar alguns objetos para orientação geográfica. E um desses objetos que foi criado foi a bússola. Ela foi desenvolvida há muito tempo, por volta de 2.000 anos antes de Cristo. E durante todo o tempo ela foi se aperfeiçoando. E a bússola, basicamente, é um objeto com uma agulha magnética que ela é atraída para o polo magnético da Terra, o polo norte magnético da Terra. E é esse objeto que usa a rosa dos ventos como orientação, e ela é utilizada para as pessoas conseguirem se orientar. Agora não é tão utilizada, ela era mais utilizada antigamente. Agora a gente tem muitos outros objetos para orientação geográfica, mas ela é bastante conhecida. E finalizando o que eu trouxe sobre o planeta Terra, eu vou falar um pouquinho sobre os fusos horários. Bom, no final do século XIX, a ciência já tinha conhecido todas as partes da Terra. Todos os países eles estavam ligados de alguma maneira, porque eles tinham relações econômicas, relações políticas. Só que tinha um problema. Eles ainda não tinham um padrão para definir o tempo em cada país, e isso dava muito problema para eles. Então, no século XIX, no final do século XIX, os líderes de 25 países, eles se reuniram e fizeram uma conferência para resolver esse problema. Para resolver esse problema, eles decidiram dividir a Terra em 24 partes, porque eles sabiam que a Terra demorava 24 horas para dar a volta em torno de si mesma e completar o dia. E aí, cada uma dessas partes foi chamada de fuso horário, e cada uma media 15 graus. Toda vez que essa medida se deslocava para o lado leste, acrescentava-se 1 hora no fuso. E quando a medida se deslocava para o lado oeste, diminuía-se 1 hora no fuso. E aí, dessa forma, eles conseguiram que todos os países entrassem em harmonia para definir as suas horas. Naquela época, o principal país era a Inglaterra. Então, eles definiram a cidade de Londres, que era a capital da Inglaterra, para ser o ponto inicial. E aí eles criaram o meridiano de Greenwich,
que tinha a função de exercer esse papel. Então, nesse meridiano, encontrava-se o primeiro fúzio e tudo se baseava em Londres, no meridiano de Greenwich. Só que aí, depois de um tempo, eles encontraram outro problema, né? A divisão da Terra em fúzios ou meridianos, do jeito que eles tinham feito, não coincidia com as fronteiras, as divisões territoriais dos países, das cidades. Então, tinha caso que em um lado da cidade era horário e em um lado da cidade era outro horário. E para resolver esse problema, eles criaram a chamada hora legal, que os países tinham autonomia para regulamentar sua hora oficial baseado na linha dos fusos horários de cada um, respeitando a fronteira de cada um. E aí teve essas adaptações, né, que os países fizeram, e a divisão ficou do jeito que está no mapa indicado no slide. Vocês conseguem ver que não é retinha as divisões. Vocês podem acompanhar pela cor, que mesmo que tenha as linhas, né, que eles fizeram, quando teve a chamada legal, eles fizeram as divisões baseado nos limites territoriais, nas fronteiras, então cada cor é um horário. Então, normalmente no mapa, as divisões ocorrem em volta de cada país para eles terem quase o mesmo horário no país todo ou em boa parte. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida pode me mandar mensagem, tá? Espero que vocês tenham uma boa prova.